aqueles que podem não conseguir assistir agora, eles podem assistir depois. Eu preciso começar essa aula, jovens, dizendo para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira, para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. E, jovenzinhos, nessa aula de hoje, nós vamos fazer exercícios apenas, tá bom? Não vamos ver conteúdo, apenas exercícios. Tanto na aula dessa semana, como na aula da semana que vem, tá bom? E aí nós fechamos um ciclo, um capítulo, e a gente começa a ver conteúdos novos aí, tá bom? Então eu quero fazer com vocês, estava indicado lá no planejamento, que nós vamos discutir os exercícios do 11 ao 20, da página 147 e 148, beleza? Então é a partir daí que vai começar a nossa análise. Se tiverem dúvidas, questionamentos, podem ir mandando no chat, que eu vou olhando e vou respondendo para vocês, beleza? Então vamos lá, jovenzinhos. Exercício 11 da página 147 diz o seguinte, ó. Um corpo de massa M pode se deslocar ao longo de uma reta horizontal sem encontrar qualquer resistência. O gráfico representa a aceleração A desse corpo em função do módulo intensidade F da força aplicada que atua sempre na direção da reta horizontal. A partir do gráfico, é possível concluir que a massa M do corpo em quilogramas é igual a... Então, a gente tem que determinar a massa desse corpo a partir do gráfico. Jovenzinhos, se vocês lembrarem comigo aí, o que diz a segunda lei de Newton? Ela diz que a força resultante que atua sobre um corpo é igual à sua massa vezes a sua aceleração, certo? Se você olhar para o gráfico, ele fornece a única força que atua sobre o corpo, que é a resultante, e a aceleração naquele instante que essa força atua no corpo. Então, se você pegar do gráfico informação de força e aceleração, você determina aqui, ó, a massa. Então, olhando para o gráfico, eu vou escolher o ponto ali, ó, pode escolher qualquer ponto. Eu vou escolher o ponto em que a força é 6 newtons. Quando a força que atua resultante é 6 newtons, qual que é o valor da aceleração? 0,6. Então, pega o 0,6 que ficou multiplicando a massa e passa dividindo. 6 dividido por 0,6, jovens, vai dar 10. E se eu estou falando de massa, 10 quilogramas, portanto, a alternativa A de amor. Portanto, a alternativa é de amor. Beleza? Tranquilinho o exercício, né? Era só aplicar direto na equação da força resultante na segunda lei de Newton. Só tomar o cuidado aí, que nem sempre a força resultante é só uma força, tá bom? Geralmente ela é a soma das forças, mas nesse exercício, como só tem uma força, ela é a própria força resultante, tá bom? Então, fechamos 11, 2 segundos para perguntinhas e vamos para o 12. Então, vamos lá, adiante. O 12, jovenzinhos, diz o seguinte, ó. Um carrinho de massa igual a 5 kg é puxado por um fio sobre um plano horizontal sem atrito. A tração máxima que o fio suporta vale 30 newtons. Letra A. Qual é a máxima aceleração que se pode imprimir ao carrinho para o fio não arrebentar? Então, você tem no 12, o carrinho está sendo puxado na horizontal. Beleza? Então, a força de tração está aqui sobre o carrinho. Jovens, ela é a única força na direção do movimento. Eu tenho aqui força-peso, tudo bem. Tenho força normal, a vertical para cima, tudo bem. Mas a única força que gera movimento, que está na direção do movimento, ó, é a força de tração. Então, ela vai ser a própria força resultante. Então, para o que ele pede na letra A, eu sei que força resultante
é massa vezes aceleração. A tração vai ser a própria força resultante. E ele disse para nós que ela pode ter no máximo 30 newtons. E a massa daquele carrinho ali que está sendo puxado, jovens, é de 5 quilogramas. E aí ele pede para nós a aceleração. Pois bem, o 5 que ficou multiplicando a aceleração passa dividindo. Então, nós podemos escrever que a aceleração vai ser 30 sobre 5. Portanto, a aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, ó, tanto o primeiro exercício 11 quanto o 12, usando a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. E aí tinha a letra B, jovens. Na letra B, ele pergunta o seguinte, ó. Existe uma máxima velocidade para o fio não arrebentar? Justifique. Jovens, máxima velocidade não tem. O que existe é uma máxima aceleração, que pode ser 6 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração não superar esse valor, o fio não arrebenta, está tranquilo. Porém, a velocidade aumenta indefinidamente, já que está acelerado. Então, não existe nenhum limite físico que bloqueie o valor da velocidade. O problema é de espaço, né? Então, você vai ter que ter um espaço suficiente para ir puxando esse carrinho acelerado e que ele tenha espaço para percorrer todo esse trajeto estando acelerado, tá bom? Então, o problema é mais de espaço do que um conceito físico. Então, vou colocar aqui, ó, não há limitações físicas para a velocidade. Fechou? Então, morreu aí também exercício 12, jovenzinhos. Questionamentos, jovens, vão mandando aí pelo chat, tá bom? Mas, por enquanto, eu acho que está bem tranquilinho, né? Bem sossegado. Então, fechamos exercícios 11 e 12. Vamos brincar agora com o exercício 13. Exercício 13, jovens, diz o seguinte, ó. Uma pessoa pendurou um fio de prumo no interior de um vagão de trem e percebeu quando o trem partiu do repouso que o fio se inclinou em relação à vertical. Com o auxílio de um transferidor, a pessoa determinou que o ângulo máximo de inclinação na partida do trem foi de 14 graus. Nessas condições, letra A, represente na figura as forças que agem na massa presa ao fio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar aquele sisteminha ali, para então demonstrar quais são as forças que atuam sobre a massinha. Então, o ângulo θ aqui é de 14 graus com a horizontal. Beleza? E aí ele pede para nós na letra A, ó, só para desenharmos no desenho, aqui mesmo, as forças que atuam sobre a massinha. Jovens, sobre a massinha nós temos a força peso, que puxa ela para o centro da Terra, portanto, na vertical para baixo. E temos também a força de tração no fio, que atua na direção do fio. Beleza? Eu vou desenhar ela não bem em cima do fio, porque senão ela vai sumir aqui no nosso desenho, a gente não vai conseguir enxergar ela, tá? Mas essa vermelhinha aqui é a força de tração. Fechou? Então era isso que ele pedia. Só para desenhar as forças na letra A. Aí na letra B ele pede para indicar na figura o sentido do movimento do trem. Jovens, o sentido do movimento do trem, ele estava em repouso e acelerou. Então, a aceleração indica a direção do movimento.
E a aceleração está na direção da força resultante. Então, tem que olhar nesse desenho e ver quem que vai ser a força resultante. Jovens, essa força de tração, se eu a decompor aqui, ó, no eixo horizontal e no eixo vertical, eu posso pensar que ela simultaneamente puxa essa massinha um pouco para cima e um pouco para o lado, de forma que a força total vai ser aquela vermelhinha. A força que está na vertical, eu vou chamar de tração Y, tá bom? Ó, ela vai ser a TY. Ela anula com o peso, porque a bolinha não sobe nem desce, ela mantém uma altura constante. E a única que sobra é essa horizontal, que eu vou chamar de TX. Essa TX ela vai ser a única força que atua no sistema na horizontal. Portanto, ela é a própria força resultante na horizontal. E, jovenzinhos, se ela é a força resultante, ela também indica para nós a direção da aceleração. Porque a aceleração e força resultante estão sempre na mesma direção. Portanto, a aceleração ela é na horizontal para a direita, assim como a força resultante que atua sobre o sistema. Fechou a letra B também. Você deve estar pensando, professor, pelo amor de Deus, o que é esse negócio de decomposição? Eu já vou fazer com vocês com calma ali a análise para nós pensarmos nesses valores, como a gente determina assim por diante, já na letra C, tá bom? Então, letra A, os desenhos das forcinhas vermelhas. Na B, ele pede o sentido da aceleração, que é essa azulzinha. Para chegar a essa conclusão, precisei fazer essas duas verdinhas aqui, ó. Beleza? E para encerrar, a letra C diz o seguinte, ó. Determine a aceleração máxima do trem e pede para considerar a tangente de 14,025 e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Jovens, sendo assim, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou refazer esse desenho maior aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, eu vou desenhar só um pedaço do fio, tá aqui, ó. Bom, ali está a massinha. E aí eu vou desenhar as forças aqui, ó. TX. Só estou refazendo o desenho maior. TY. E peso. A tração T, eu tirei ela do nosso desenho. Tá bom? Jovens, o que eu tinha escrito para vocês? Eu tinha escrito que como a massinha não está subindo nem descendo, ela só se deslocou para trás, mas mantém a altura constante depois que ela entrou em equilíbrio, eu posso afirmar, então, que TY e peso, ó, tem a mesma intensidade. Então, chegamos a essa conclusão a partir do desenho. Porque se TY for maior, a massinha vai subir. Se o peso for maior, ela vai descer. E nenhum dos dois acontece. Ela está em equilíbrio nesse ponto. Tá bom? Então, TY é igual a P. Jovens, olha só que bacana, olha só que legal. Eu tenho esse ângulo θ aqui em cima. Se eu desenhar ele aqui, ó, ele estaria nesse ponto, tá bom? E eu vou pensar, jovens, uma propriedade matemática, que é a seguinte. Eu posso pensar aqui, ó, em duas retas paralelas, essa verdinha e essa azulzinha, cortadas por uma transversal T, que é a linha preta, que é o fio. E aí eu tenho alternos internos. Ó. Se aquele ângulo ali é θ, esse aqui também vai ser θ igual a 14. Ó, alternos internos, ó, duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, alternos internos. E aí, jovens, eu vou usar a informação que o exercício me deu de tangente. Eu sei que tangente de um ângulo qualquer, que nesse caso é θ, que é 14 graus, tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, é coca. Quem que é o cateto oposto ao ângulo θ? Ó, o θ está aqui. Quem que está oposto ao ângulo θ? É o TX. Então, eu vou escrever aqui, ó, que cateto oposto é o TX. E o meu cateto adjacente, ao lado que está ajudando a formar o ângulo, é o TY. Então, tá lá. Tangente de θ é TX sobre TY. Amados do tio Everton, queridinhos meus, me falem. Quanto que é a tangente de θ, que o exercício disse? 0,25. Quem que é TX?
Eu disse para vocês aqui atrás, ó, Tx ele é a própria força resultante, porque Ty e peso se anulam, Tx é a resultante. Força resultante é massa vezes a aceleração. Portanto, Tx é massa vezes a aceleração. Quem que é Ty? Ó, Ty é igual ao peso. Como é que eu calculo o peso? Massa vezes gravidade. Olha que bacana, olha que legal. Tem massa no numerador e no denominador, ó. Passa a vara na massa e no final do dia a aceleração sobre a gravidade é 0,25. Como o exercício pede para nós a aceleração, a gravidade que está dividindo eu passo multiplicando. Portanto, nós podemos dizer que a aceleração vai ser 0,25 vezes a gravidade que ele disse para usar 10. 0,25... É 0,25 que ele tinha falado lá, né? É. 0,25 vezes 10, jovenzinhos, vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. E não tinha alternativa, né? Só isso aí. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Questionem e perguntem, jovenzinhos, do exercício 13. Suave na nave, mais ou menos, ou muito no capeta? Abram o coração de vocês e mandem aí no chat o que vocês acharam do 13. Muito capeta, tá? Ele é um pouquinho mais chato. Eu acho que a parte inicial de fazer os desenhos das forças, acho que até que é mais tranquilo. Eu acho que essa parte aqui o bicho pega. Não porque a matemática seja difícil, que o cálculo é simples, né? Mas eu acho que a lógica, você perceber que tem uma relação trigonométrica de altérnos internos, perceber que tem TY que anula com o peso, que TX é a resultante, ter a sacada de escrever a equação da tangente, isso que é difícil, tá? Não a matemática, tá? Não a matemática, mas a lógica, porque você tem que desenvolver o raciocínio, não tem uma linha pronta para você seguir. E isso que torna difícil. Porque a continha em si é fácil, né? Mas chegar na continha é que é o problema, né? O raciocínio que você tem que desenvolver. A gente vai fazer vários exercícios para treinar isso daí, tá bom? Na semana que vem, eu estou montando um Forms, e aí vocês vão resolver o Forms na primeira aula, e a gente vai discutir esses exercícios do Forms na segunda aula. Eu quero fazer justamente, não vale nota, mas é só para eu ir percebendo quais são os pontos que a gente precisa reforçar e treinar mais, tá bom? Então, fechamos o 13, jovenzinhos. Vamos brincar com o exercício 14. Exercício 14 diz o seguinte, ó. Um motorista dirige seu automóvel em uma via retilínea horizontal, com velocidade de 90 km por hora, quando recebe um sinal de trânsito fechado. Ele imediatamente freia, impondo ao carro uma desaceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado, até que este atinja o repouso. Represente em uma figura a força resultante que age sobre o conjunto automóvel motorista e os vetores velocidade e aceleração do conjunto durante o processo de frenagem. Então, ele quer um desenho com a força, a velocidade e a acceleration do movimento. Então, vamos lá. Então tá aqui, ó, o carrinho. E aí, jovens, eu vou pensar o seguinte. Ele me disse que o motorista está freando. Se ele está freando, o motorista tem uma velocidade, ó, num sentido, e a força aplicada sobre o automóvel está no sentido oposto, né? Porque é uma força que vai diminuir a velocidade. E a aceleração sempre está no mesmo sentido da força. Então, se a força está no sentido
para a esquerda, negativo, a aceleração também vai estar para a esquerda. Então, velocidade no sentido, já que ele está freando, aceleração e força no sentido oposto. Se ele estivesse acelerando, aí força e aceleração estariam no mesmo sentido que a velocidade. Beleza? Isso tudo, jovens, que ele pedia de desenho é a letra A de amor. Aí, jovens, vem a letra B, que diz o seguinte: se a massa do automóvel é 720 kg e a do motorista é igual a 80 kg, calcule o módulo da resultante das forças que atuam sobre o conjunto automóvel-motorista, supondo que o motorista esteja solidário com o automóvel. O que ele quer dizer com solidário? Quer dizer que ele está sentadinho, está dentro do automóvel, eu posso considerar os dois corpos como um corpo apenas. Tá bom? Então, eu vou pensar, jovens, na segunda lei de Newton. Eu sei que força resultante é a massa vezes a aceleração. Se eles estão solidários, eu posso pensar na massa dos dois juntos, tá bom? E aí a massa dos dois somadas é 720 mais 80, que vai dar 800, vezes a aceleração, que é de 2,5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Lembrem, jovens, que ele está freando. Então, seria uma aceleração negativa. Mas ele pede para nós o módulo. Então, quando ele quer o módulo, ele fala para você desprezar o sinal. O que importa aí é apenas a intensidade, tá bom? Então, vai ficar aqui força resultante vai ser 800 vezes 2,5, que vão ser 2.000 newtons de força resultante. Suaveira, exercício 14, tranquilinho comparado aí com os exercícios anteriores, não é verdade? Vou fazer o 15 aqui embaixo, que ele é curtinho também. O 15 diz o seguinte, ó, jovens. Um caixote de massa 200 kg está parado sobre a carroceria de um caminhão que se move horizontalmente a 20 metros por segundo. O motorista aplica os freios e consegue parar em 10 segundos. Se o caixote não desliza sobre a carroceria do caminhão, a força resultante sobre o caixote, suposta constante, tem intensidade em newtons de. Jovens, se o caixote não desliza sobre o caminhão, sobre a carroceria, significa que os dois se movem juntos. Ou seja, a aceleração do caixote é igual à aceleração da carroceria, do caminhão. Tá bom? Então, vou pensar aqui, jovens, na segunda lei de Newton. Vou dizer que força resultante é massa vezes a aceleração. E a aceleração, você sabe que é variação de velocidade por variação de tempo. ΔV por ΔT. Então, vou escrever que vai ser velocidade final menos a inicial, dividido por um tempo final, menos um tempo inicial. E vamos brincar de fazer continha, né? Qual que é, jovens, a massa do caixote? A massa do caixote é de 200 kg. Qual que é a velocidade final? Bom, ele está pisando no freio, na verdade, ele pisa no freio até parar. Então, se ele para, a velocidade final é zero. Inicialmente, ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo. E ele não dá tempo final e tempo inicial, ele já dá a diferença, jovens. Ele já disse para nós aqui, que a diferença de tempo final e inicial, ou seja, o tempo para ele parar, foi de 10 segundos. Então, vai ficar. Vou continuar aqui do lado, tá bom? Força resultante vai ser 200 vezes 0 menos 20 vai dar 20. 20 dividido por 10 vai dar 2. Portanto, dá uma força resultante de 400 newtons. E 400 newton é a alternativa E de Everton, de especial, de inteligente, de elegante.
Gatinhos e gatinhas, agora é com os senhores. Abram os coraçõezinhos e mandem perguntinhas e questionamentos aí, tanto do 14 quanto do 15. Vai lá. Enquanto vocês se organizam para digitar a pergunta, vou dar uns segundinhos para isso. Eu vou registrar a presença dos senhores. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. Bah. Bom, sem questionamento, jovens, nós vamos seguir aí o nosso caminho. Fechamos o 14 e o 15. Vamos brincar agora com o 16, jovens. Exercício 16 diz o seguinte, ó. Este gráfico de aceleração em função do tempo refere-se ao movimento de um corpo cuja massa é de 10 kg, que parte do repouso e desloca-se em linha reta. Então, está ali ó, o gráfico da aceleração em função do tempo. Aí na letra A ele pede, usando o quadriculado ao lado do gráfico, desenhe o gráfico velocidade em função do tempo para esse movimento. Então ele quer que eu desenhe o gráfico da velocidade em função do tempo. Então vamos fazer isso aí. Então, eu vou fazer o gráfico ó, da velocidade em metros por segundo em função do tempo segundos. Jovenzinhos, se vocês olharem para o gráfico da aceleração, vocês vão ver que ele tem ali de 0 até 5 segundos uma aceleração constante. Então, eu aqui até os meus 5 segundos, eu vou ter uma velocidade crescente, porque eu tenho uma aceleração constante. Então, aqui está o tempo segundos. De 5 segundos em diante, jovens, eu tenho uma aceleração que é 0. E aí, jovens, se a aceleração é 0, eu sei que eu vou ter uma velocidade que vai ser constante. E aí, essa velocidade vai até o fim da trajetória do intervalo de tempo aqui, que ele disse para nós que é de 15 segundos. O problema, jovens, o questionamento nosso é, putz, qual vai ser aqui ó, essa velocidade constante? Eu preciso saber para poder indicar no gráfico. Então, eu vou calcular. Ó, vou usar a equação da velocidade. Eu sei que V é igual a V0 mais AT. Vocês já brincaram com o tio Afonso lá na outra frente de física com essa equação aqui, ó. Então, ó, a velocidade final vai ser, bom, o exercício diz que ele partiu do repouso, a aceleração que ele tinha era de 2 metros por segundo ao quadrado, e ele manteve essa aceleração por 5 segundos. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10, mais 0, 10. Ou seja, ele alcança uma velocidade de 10 metros por segundo. E ele mantém essa velocidade de 10 metros por segundo constante. Então, tá aí, ó. Letra A, ele pediu o gráfico, tá aqui o gráfico lindo e maravilhoso que ele pedia para nós. Fechou? Letra B, jovens, diz o seguinte, ó. Determine a distância percorrida pelo corpo de 0 a 15 segundos. Jovens, a distância percorrida é o deslocamento. E no gráfico da velocidade em função do tempo, jovens, o deslocamento ele é essa área aqui, ó. O professor Afonso deve ter conversado com vocês sobre isso. Esse conteúdo ele se mistura mesmo. Mas se vocês não lembraram disso aqui, destaque, jovens, que é uma relação muito importante, tá? Vou deixar ela escrita para nós aqui, ó. Vou até fazer de outra coisa. Que o deslocamento ΔS,
ele é numericamente igual à área. Por que numericamente igual? Porque deslocamento é metro e área é metro quadrado. Então, eu não posso falar que 1 metro é igual a 1 metro quadrado. Eu vou falar que 1 hora é igual a 1 litro. As unidades são diferentes, não tem como. Mas 1 é igual a 1. Por isso, numericamente igual. Então, ó, o deslocamento vai ser a área que nós temos ali. A área que nós temos aqui, de qual figura que é? A área do trapézio. É a base maior, que vai de 0 a 15, mais a base menor, que vai de 5 a 15, ó, que é 10, vezes a altura, que também é 10, todo mundo sobre 2. Então, o deslocamento ΔS vai ser 15 mais 10, vai dar 150. 150 vezes 10, perdão, 15 não é vezes 10, é 15 mais 10, vai dar 25. 25 vezes 10 vai dar 250. E aí, 250 dividido por 2 vai dar 125. Então, vai dar um deslocamento de 125 metros. Ou seja, ele estava parado, começou a andar, foi aumentando a velocidade, e ele andou 125 metros em 10 segundos e alcançou essa velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado. E aí tinha uma letra C, se eu não me engano. Na letra C ele pedia a força resultante, o módulo da força resultante, que atua no corpo, nos intervalos de 0 a 5 segundos e depois de 5 a 15 segundos. Vou fazer essa força resultante aqui, tá? Ó. Então, ali estava a letra A, aqui está a B, e eu vou fazer a C aqui. Ó. Jovens, vocês já sabem que força resultante é massa vezes aceleração. A massa daquele sistema é de 10 quilogramas e a aceleração de 0 a 5 segundos, vocês viram lá no gráfico comigo que era 2. Portanto, a força resultante nessa primeira etapa, que eu vou chamar de 1, vai ser de 20 newtons. 20 newtons. Por quê? Bom, força resultante é massa vezes aceleração. A massa é 10. E de 0 a 5 segundos, lá no gráfico que está no livro, você vai ver que a aceleração tem valor 2. 10 vezes 2, 20. Beleza. Aí ele pede depois a força resultante de 5 a 15, que eu vou chamar de força resultante no trecho 2. Tá bom? E aí, jovens, nesse segundo trecho, a velocidade é constante, portanto, a aceleração é 0. Se a aceleração é 0, a força resultante também vai ser 0. Aí, força resultante no primeiro trecho é 20 newtons e no segundo trecho ela é 0. É 0. Oxi. Gatinhos e gatinhas, agora é com vocês. Questionem e perguntem aí do exercício 16. Elegante, exercício bastante elegante, mas também usando relações físicas aqui lá da outra frente, né? De cinemático. Então, ele acaba dando uma misturada nos conceitos, o que torna o difícil de resolver também. Tá bom? Beleza, jovenzinhos? Galera, então ó, nós temos mais 3 minutinhos, já vai acabar o nosso tempo aqui no Zoom, passa super rápido, né? Nós vamos então encerrando essa aula por aqui, fizemos aí o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16, tá bom? Então fizemos aí alguns exercícios, deu para treinar um pouquinho. Eu deixei mais alguns indicados para vocês lá no planejamento, vocês conseguem fazer aqueles exercícios também com base nesses que nós fizemos aqui, tá bom? Então vale a pena investir um tempinho para treinar, beleza? Se tiverem dúvidas, jovenzinhos, mandem lá no chat, que a nossa aula continua lá no chat. Nós temos mais 7 minutos ainda antes do intervalo, tá bom? Jovenzinhos, eu agradeço a atenção de vocês, a paciência de me suportarem por mais uma aula. Nos vemos de novo na semana que vem. Se cuidem, fiquem em casa. Me dê um tchau bem bonito e até a próxima, jovenzinhos. Tchau.